Galera, a segunda temporada de House of the Dragon tá chegando, vai vir com tudo. A Dança dos Dragões vai finalmente começar agora. A Vera. Primeiro teaser acabou de ser lançado, pô, o hype explodiu de novo, a galera tá falando pra caramba. Então vem comigo ver todos os detalhes das imagens, os significados e vamos descobrir o que a nova temporada tá reservando pra gente. Tem muita coisa, vamos lá. O jeito mais simples, rápido e fácil de monetizar um canal no YouTube é seguindo exatamente 5 passos. Primeiro, escolhe um bom nicho pro teu canal. Segundo, aprende SEO para fazer com que seus vídeos apareçam na busca dos usuários. Aí você vai ter view pra caramba, né? Terceiro, domina a criação de títulos e capas que chamem a atenção da galera. Quarto, cria um bom roteiro para prender o usuário no início e no fim do vídeo. Quinto, aprende técnicas e estratégias de monetização para criar um verdadeiro negócio, para começar a entrar dinheiro para você sem parar. Todos esses passos eu explico em detalhes dentro do treinamento YouTube Sem Aparecer, que é o maior e mais completo treinamento de YouTube backstage do país, onde você não precisa realmente aparecer. No treinamento eu vou te entregar o passo a passo completo para criar um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer. Aperta no primeiro link da descrição e eu te vejo lá. Inés Trans, Peter aqui. Bom, galera, segunda temporada de A Casa do Dragão, House of the Dragon, ganhou o primeiro teaser nesse último sábado, agora na CCXP 23. E como que pode, galera? Tipo, 1 minuto e 15 segundos de vídeo já foram o suficiente pra reacender, pra explodir o hype da galera, de muita gente. E tem muita informação nesse 1 minutinho quase de teaser, porque tem muita coisa bacana ali. E essa série, nossa, eu não tenho o que falar, pra mim é uma das melhores séries atualmente, né? A gente às vezes até esquece que essa série tá aí, ela é espetacular. E agora a parada ficou série, muito sangue vai jorrar nessa segunda temporada de House of the Dragon. A Rhaenyra e Alicent iniciaram uma disputa insana pelo Trono de Ferro lá no final da primeira temporada. E essa, jovens mancebos, vai ser uma das guerras mais bizarras da história de Westeros, de todo esse universo de Game of Thrones. Então bora esmiuçar tudo que esse teaser já entregou pra gente. E se você gosta dessa série, mostra que você gosta caprichando no like. E já comenta aqui embaixo, o que você acha dessa série? Pra você é uma das melhores, tá no hype, ou pra você é uma série normal só? Comenta aqui. Bom, galera, a primeira temporada de House of the Dragon terminou acendendo, digamos, o dinamite pra começar a Dança dos Dragões. De verdade, sabe? E essa briga de família vai arrastar o Westeros inteira pra uma guerra sangrenta. E o teaser começa com uma estrutura narrativa bem didática, bem explicadinha, pra gente se situar legal, né? Ele vai contar uma história resumida do que aconteceu no fim da temporada 1 e também vai contar o que acontece, o que vai acontecer na temporada 2. E a primeira imagem é a Rhaenyra de costas lá olhando pro mar, no mesmo local em que o Luke foi atacado. E existem alguns motivos que poderiam fazer ela ir pra lá. Pra começar, no mínimo ela foi pra lidar com o luto. Acho que é o mínimo que a gente pode pensar. Mas ela pode ter ido lá pra tentar encontrar os restos mortais do filho dela. E nessa hora tem uma narração dizendo que erros foram cometidos nas horas seguintes da morte do rei Viserys. Isso é uma costura rápida lá entre os acontecimentos finais da temporada 1 e as imagens da temporada 2. Aí logo depois a gente vê o Aegon II caminhando pra se sentar no Trono de Ferro. Isso vem confirmando que o golpe tá mais que dado. E todos os motivos pra guerra já foram dados. Agora tá na nossa cara. Daí vem o Daemon Targaryen vestido de armadura e caminhando com sangue nos olhos. Quem lê o livro sabe muito bem que ele vai com tudo pra essa guerra, com sangue nos olhos. E se você não leu, o trailer tá lá, contando isso pra gente, né? Que já que enquanto ele é mostrado com a armadura, pegando o capacete da armadura, tem uma narração dizendo que a guerra vai começar. E logo em seguida aparece um acampamento militar. Então, tudo indica pra gente que realmente ele vai com sangue nos olhos. Daí vem mais dos participantes dessa guerra. Primeiro com o exército Hightower marchando pela estrada. Mas o que chama a atenção é a imagem seguinte, com os outros soldados carregando escudos diferentes. Não são soldados da casa Hightower, a casa da Alicent, nem da casa Targaryen, a casa da Rhaenyra. Esses outros soldados com escudos são aliados que vão entrar na guerra. O escudo verde com carneiro branco é da casa Stokeworth, e o vermelho com branco é da casa Rosby. Ou seja, isso confirma a premissa de que a briga dessas duas casas aí vai arrastar essas outras casas pra batalha. E do jeito que esses soldados estão posicionados ali, sabe, num campo aberto, é certo que essa cena é o início de alguma batalha. Com certeza vai começar a guerra sangrenta ali. E colado nessas imagens aparece a Alicent dizendo que muitos vão morrer. E é exatamente isso que a gente espera, né, na produção do universo de Game of Thrones, pô. A gente quer ver morte mesmo. O Criston Cole aparece no teaser, pô, aparece executando uma pessoa. Isso pode indicar que ele ganhou um destaque especial entre os verdes da casa Hightower. E daí chega uma das partes mais simbólicas desse teaser. São dois flashes, bem rapidinho, sabe, um depois do outro. O primeiro é o Aegon sentado no trono de ferro e o segundo é a Rhaenyra dando uma olhada, assim, bem decidida. O que une esses dois flashes é a narração da Alicent dizendo que o vencedor dessa guerra vai subir no Trono de Ferro. Mas tem muito mais por trás dessa montagem do que você deve ter percebido. Porque esses dois trechinhos, né, que foram unidos pela fala da Alicent, funcionam como uma exposição de símbolos da guerra de poder entre o Aegon e a Rhaenyra. Olha só os detalhes, né? O Aegon aparece sentado no Trono de Ferro com uma coroa diferente. É uma coroa meio bruta, né? Mas casa perfeitamente com a estética do Trono de Ferro.
Você tinha reparado nessa? Não é uma coroa delicada nem com detalhes assim rebuscados. É uma coroa que parece ser feita de ferro. Ela parece ser muito pesada, inclusive, sabe? Igual o trono. E a mensagem que ela passa é justamente a legitimidade do Aegon II. Ele, a coroa e o trono formando uma unidade. Por outro lado, a Rhaenyra tem uma coroa dourada, né, bem trabalhada, e 2 cabeças de dragão nos ombros. A coroa de ouro remete à realeza, né, aquela coisa toda, aquela pomposidade da realeza, passando a mensagem de linhagem real, como a herdeira legítima do rei Viserys. Já os dragões são o maior símbolo de poder dos Targaryen. E tendo os 2 nos ombros, seria uma mensagem que o comando dos dragões, o poder dos Targaryens, estão com ela. E tudo isso também reforça a imagem de legitimidade da Rhaenyra como a verdadeira herdeira do trono. Então, tanto o Aegon II quanto a Rhaenyra, cada um a seu modo, né, tem uma imagem construída para se colocar no lugar mais alto de poder, no trono. Galera, eu acho que esses detalhes visuais enriquecem muito a obra. Falou, fazer o quê? Ninguém esperava menos capricho do que isso na série. E tem também um corte da Rhaenyra liderando o Conselho Preto. E na mesa com ela estão os principais aliados que ela tem, o Daemon e a Rhaenys. Falando do Daemon, ele aparece executando alguém, pra variar, né? E isso tá aí pra lembrar que ele é uma das peças fundamentais nessa guerra e vai participar ativamente, agindo direto mesmo, sabe? E se lá no comecinho a Rhaenyra apareceu sozinha, desolada, totalmente desolada, no meio do trailer quem aparece na mesma situação é a Alicent. Isso coloca as duas em equilíbrio e mostra que, né, as pedras vão ser enormes pros 2 lados dessa guerra. E tem um flash de menos de 1 segundo que chama muita atenção. É a Rhaenyra e o Syrax pousados numa praia e eles se encontram com o Smoke, um montador misterioso. Isso fez muita gente pensar que o Laenor vai voltar. Você lembra que eles forjaram a morte do Laenor, né? Claro que isso deixa um fio solto, porque pensa, o que impede ele de voltar? Tudo bem, se o Laenor voltasse, ia causar uma diferença enorme entre a série e o livro original. Eu sei disso, tipo, vai ficar diferente do livro. Mas não é impossível, ok? Mas antes que essa cena do Smoke alugue um triplex aí na cabeça da galera, relaxa que eu acho que o mais provável ali é que esse personagem misterioso que aparece naquele momento ali seja o Adam Hu. O Adam Hu, pra quem não sabe, é um bastardo da casa Velaryon. E um detalhe é que apesar dele ter sido apresentado como filho do Laenor, a fofoca que rola é que na verdade ele seria filho do Lord Corlys. De qualquer forma, o Adam tem sangue Velaryon, né? Por isso que ele monta o dragão. E provavelmente é ele que tá ali com o Smoke. E provavelmente esse é o momento que ele vem se apresentar como aliado pra Rhaenyra. Daí vem uma sequência muito rápida de cenas que mostram batalhas, perseguições, né, viagens, até velório. Um ponto legal aqui é a Baela Targaryen voando no dragão. Pela expressão dela, gritando em pleno voo, obviamente ela não tá passeando, né? Provavelmente ela tá em batalha nesse momento, nesse flash aí. Mas qual batalha? Aí a gente tem que esperar pra ver. Pode ser até algum lance inédito que a série vai adaptar por conta própria, porque não costuma adaptar 100%. Aí os flashes caóticos continuam, ok? Mas um que eu queria destacar aqui é o que aparece a Helena num quarto escuro lá com o homem segurando ela. Prepara o Corazation, porque eu aposto todas as minhas fichas que essa cena é um pedaço do arco Sangue e Queijo. Esse é um dos acontecimentos mais cruéis, mais brutais do livro Fogo e Sangue. E no meio de um monte de cenas rápidas aparece o Aemon, né? Que com certeza vai ter muito mais destaque nessa temporada, tá precisando. Aparece também mais imagens de batalha, de morte, e aparece também mais uma imagem do Daemon, imponente pra caramba. Mas não dá pra ignorar aqui o tamanho da Vega. Sério, por mais que a gente saiba que os dragões são gigantes, que em House of the Dragon eles são maiores ainda que em Game of Thrones, porque são, mas mesmo assim aquela cena da Vega voando lá, porra, cara, foi feita pra impactar a gente com o tamanho dela. E também com a idade dela, né? Dá pra ver que ela já tá velha de guerra ali, né? Com a asa esburacada. E falando em velha de guerra, tem várias imagens da Rhaenyra voando, né? Com cara de quem tá indo pra luta lá. Isso tem feito muita gente apostar que a série pode fazer essa mudança em relação à história original. Que a Rhaenyra vai deixar a Pedra do Dragão e se envolver em pelo menos uma batalha. Isso não tá confirmado, mas também não é impossível. De qualquer forma, se isso rolar, aí vai ser uma baita diferença com o livro. Mas eu ia gostar de ver pra caramba. Eu acho até que nesse caso seria um upgrade merecido pra personagem. Sei lá, pra mim faz mais sentido que ela não seja só chefe de guerra dentro do palácio. Essa guerra é toda pautada em questões pessoais, entende? Eu não me imagino com um ódio mortal comandando uma guerra, tendo um dragão gigantesco, que não indo pessoalmente lá tacar o terror. Pô, quero cospe fogo aí, mata esses malucos aí, entende? Tô no meio da guerra. Pô, vou ficar lá só comandando? Você pensa assim também, ou sou eu? Ou você acha que é melhor manter a característica da personagem intacta, como ela é no livro? O que você acha? Eu prefiro ver a Rhaenyra no meio da guerra do que dentro da casa. Mas beleza, é só a minha opinião. Por fim, eu tenho que dizer pra vocês que eu adorei esse teaser. As imagens estão lindíssimas, como sempre. Impressionante o capricho que tem essa série. Eu já fiquei no modo ansiedade a 1000 pra segunda temporada. E você? Já comenta aqui embaixo. Já tá contando os dias pra estreia? Então calma um pouquinho, porque infelizmente a gente ainda tá sem uma data de estreia. Mas é importante lembrar que as gravações da série não foram prejudicadas pela greve de Hollywood, porque tava sendo filmada, assim, na Europa com equipe grande de europeus. Então,
A greve de Hollywood não interrompeu as gravações. A previsão é que House of the Dragon deve ter a segunda temporada lançada entre junho e setembro de 2024, exclusivamente na HBO Max. E não esquece, deixa aqui embaixo o link do YouTube se aparecer para você começar a ter um negócio aqui dentro do YouTube. Agora toca e se inscreve aqui e vamos continuar acompanhando. Os motores começaram a aquecer. Aqui a gente não perde um detalhe do universo de Game of Thrones. Então você aqui, com o sininho, você vai ficar por dentro de tudo. Esse universo vai ficar totalmente conhecido por você. Então se inscreve e ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!